Boa noite, internautas. Começa mais um programa Rotina Esportiva, o melhor do esporte para você. Com grande alegria que a gente começa mais uma semana aqui na TV C3. E hoje o programa está recheado, cheio de conteúdo e muita informação com a sua participação, que sempre nos prestigia com o carinho da sua audiência. Não é isso, Maico? Boa noite. Verdade, Erickson. Verdade, Jairo. Grande abraço e um carinho fraterno aí por todos que estão mais uma vez junto conosco aqui para o Rotina Esportiva, o melhor do esporte para você, com grandes novidades e muitos assuntos para falar e polêmicas aí, não, Edson? É isso aí. Boa noite, Jairo. Vamos que vamos. Mais um programa Rotina Esportiva começando. Boa noite, companheiros do programa. Boa noite, rotineiros, que está mais uma segunda-feira conosco. E que esse programa dessa noite seja um programa que venha levar até vocês o que está acontecendo no esporte, no Brasil e no mundo. E que vocês possam interagir conosco, né? E que nós façamos um programa só, nós juntos. Boa noite. Isso aí, tem muito assunto hoje, viu? Tem eleição no Central, tem Série A2, Brasileirão de AC, Libertadores, Sul-Americana, Liga dos Campeões da Europa. Então tem muito assunto, tem muita polêmica, tem muito conteúdo. Tem o Campeonato Brasileiro de Paratletismo que aconteceu esse final de semana em São Paulo também. Tem uma participação não, né? Na verdade, algumas imagens sobre o atleta aqui são caetanense, Enio Cleito, que conquistou aí a sua terceira maratona. Então a gente vai falar aí bastante depois de um rápido intervalo. TV C3 com você na web. A Frigelo, uma empresa com 20 anos no mercado, fabricando gelo e obedecendo todos os critérios e padrões sanitários. A Frigelo tem o melhor gelo da região, garantindo que a sua saúde seja fundamental. O gelo que você utiliza é empregado para fins terapêuticos, na conservação de alimentos e também como ingrediente para realçar o paladar. É por isso que a Frigelo usa o selo, garantindo assim que o gelo que você utiliza tem tradição e credibilidade. Agora é lei. Gelo só com selo. Frigelo, o melhor gelo da região. Rua Eronildes Bernardino de Lima, 67, Distrito Industrial Módulo 2, Alto do Moura, Caruaru, Pernambuco. Telefone 81 37 21 3108. Profissionalize o seu negócio com a Insólita Assessoria. Trabalhamos com design gráfico na criação de logomarcas, cartão de visitas, folhetos, banners, cartazes e muito mais. Além da criação do seu site ou gerenciamento de redes sociais. A Insólita Assessoria dispõe de serviços de design gráfico, web design, marketing digital e consultoria em atendimento ao cliente. Contate-nos através do e-mail atendimento@insolitaassessoria.com.br ou pelo fone 81 9 93 45 23 33. Insólita Assessoria, sua comunicação em boas mãos. Chega de perder tempo e dinheiro com conexões lentas e que vivem caindo. A Andernet Telecom tem mais qualidade, tecnologia e velocidade. Fique à vontade para assistir filmes, vídeos, ouvir música, baixar arquivos ou jogar online com os amigos. Andernet tem planos imbatíveis a partir de 12 megas por R$40, sem limites de dados, instalação grátis, suporte técnico qualificado que somente um provedor homologado pela Anatel pode oferecer. Planos de 12 megas a partir de R$40 por mês só na Andernet. Envie uma mensagem para o nosso WhatsApp 99497 5166. Andernet, mais velocidade, mais possibilidade. É isso aí, estamos de volta aqui direto dos estúdios da TV C3 em São Caetano, começando mais um programa Rotina Esportiva, o melhor do esporte para você. Mandar um grande abraço para os internautas que participam conosco aqui. Já estou vendo aqui, participando conosco aqui, André Lima, lá de São Paulo, Ellison Henrique, lá de Teresina, no Piauí, Ninho Boladão, que dá boa noite a todos. Então a galera está participando, interagindo conosco. Cleiton, grande Cleiton, aqui de São Caetano. Grande abraço, amigo, obrigado pela tua participação. Joelma Viana, aqui de São Caetano também. Enio Quirino, dá boa noite a todos. Obrigado, Enio, pela participação. Então a galera está entrando aí, vão participando conosco. A gente vai dar continuidade aqui ao programa hoje que está show, cheio de informação. E você é nosso convidado, você interage, você participa conosco, você é a voz e a vez do programa Rotina Esportiva. Então nos ajuda aí para engrandecer esse bate-papo, compartilhando nas redes sociais,
de vocês aí nos grupos, para engrandecer e melhorar aqui e aumentar, né, a participação do nosso bate-papo aqui, junto com vocês. Inclusive, André já deixa um recado aqui lá de São Paulo, dá boa noite aos meus amigos Pedro, Maico e Erickson e a todos que estão sintonizados com Rotina Esportiva. Obrigado, André, grande abraço, valeu pela tua participação e compartilha aí, André, nas redes sociais para que a gente possa alcançar mais pessoas aí. E vamos falar de muita coisa hoje, vamos começar inclusive, né, pegando aí o gancho de André, que está lá em São Paulo, vamos falar do Campeonato Brasileiro Loterias Caixa que aconteceu esse final de semana lá em São Paulo. Não é isso, Maico? Tem até um vídeo aí, pode soltar aí, diretor, o vídeo enquanto a gente vai falando um pouco sobre esse evento aí que aconteceu lá em São Paulo esse final de semana. Verdade. Se destacando alguns, como por exemplo o de Alan Fonteles Cardoso de Oliveira, né? Grande Alan Fonteles. Na categoria de 100 metros T62, né? Ele teve de 11 segundos e 11 centésimos. Bacana, muito e o atleta Paulo Dornelas Moreira de Souza Paulo Dornelas. Quebrou o recorde mundial do lançamento de dados na categoria F36, Que com legal. uma marca de 45 metros e 18 centímetros. Já no feminino, Verônica Silva e Hipólito bateu o recorde brasileiro de 100 metros T37, com um tempo de 13 segundos e 87 centésimos. O esporte paralímpico, né, Eric, tem trazido ao Brasil, a cada competição internacional, inúmeras conquistas e medalhas, como vocês estão vendo aí, né? Então, mais uma vez, a gente fica muito envaidecido de poder estar próximo, poder estar passando todas essas informações. O esporte paralímpico tem voz e vez aqui dentro do Rotina Esportiva, como sempre a gente, nunca é demais a gente deixar de falar, né, Erickson? E na sequência, dar mais uma vez parabéns a todos os coordenadores, atletas, comissão técnica, árbitros, organizadores, enfim, a todos os envolvidos na competição. Mais uma grande competição realizada, repito, no brasileiro, lá na capital de São Paulo, mais precisamente lá na Zona Sul. Realmente um resultado e uma força ainda cada vez maior para o Brasil dentro do paraatletismo. Não é isso, Erickson? É isso aí. E o atletismo, o paraatletismo brasileiro, que tem nomes fortes aí, inclusive nordestinos aqui, né? Talvez não conhecidos pelo público local, que é uma pena, né? Mas Verdade. temos aí o Johansson, temos o Petrúcio, né? Exato. Então, atletas de ponta, Felipe, tem a né? Felipe, tem a Jerusa, né? Aqui no âmbito do atletismo, que a gente está falando do atletismo, né? Mas se a gente for para outras modalidades, que tem, no né? programa passado, recebemos o pessoal da PEC falando do halterofilismo, com medalhas aqui de ouro, e a Maria José, que conquistou na última competição, que ela foi também lá no Centro Paralímpico em São Paulo. Então a gente fica muito feliz, a gente fica muito orgulhoso, né, da força do atleta paralímpico que vem aí rompendo barreiras e conquistando cada vez mais o seu lugar no esporte e vencendo o mundo, não é isso, Jário? É verdade, né? E como você frisou bem, na semana passada nós recebemos o pessoal da Apodec, né? Uma associação que tem feito um trabalho muito bonito, né? Tem valorizado a pessoa com deficiência. E inclusive no esporte, né? O esporte é onde está abrindo vários caminhos, né? Para o deficiente ser valorizado, ser respeitado, né? Então isso aí é muito importante. Sem sombra de dúvidas. Inclusive, a gente vai atualizando você, né? Estamos falando aqui do evento que aconteceu em São Paulo, Campeonato Brasileiro de Paraatletismo, mas a gente vai deixando você antenado aí, atualizado com o que está acontecendo, né? No Campeonato Brasileiro tem jogo hoje tanto pela Série A quanto pela Série B. Está jogando Fortaleza e Botafogo, que vão empatando em 0-0, Goiás e Cruzeiro também 0-0 e Avaí e Bahia, que vão empatando também 0-0. São os 3 jogos que acontecem agora de momento, né? Começaram às 20 horas pela Série A e pela Série B, está jogando lá no Brinco de Ouro, Guarani e Atlético Goianiense, resultado que interessa diretamente o rubro-negro. E para a felicidade da torcida rubro-negra, o Guarani vai vencendo por 1-0 o Atlético Goianiense. Resultado importantíssimo para o Leão, que a gente vai falar já já. Mas dando continuidade aí no atletismo, vamos falar agora
de um atleta da casa, de um atleta são caetanense, né? Que com muito orgulho a gente já teve aqui participação ao vivo conosco aqui no programa Rotina Esportiva, que é o nosso amigo Enio Cleito, que disputou aí no final de semana conquistou, né, na verdade, a sua terceira maratona internacional de Recife, de 42 quilômetros. Foi a sua terceira colocação, né, em primeiro lugar, porque ele também conquistou um vice-campeonato. Então realmente é um atleta aqui de São Caetano que, embora não tenha tanto patrocínio, não tenha tantos investidores apoiando o desenvolvimento do seu esporte, ele vem conquistando aí barreiras e vencendo obstáculos e conquistando títulos a todo instante aí, né? Esse foi mais um que ele acabou de conquistar aí no final de semana, não é isso, Maicon? Um atleta são caetanense aí que vem... Que a gente tem muito orgulho, Eric, também, como a gente estava falando agora há pouco do paraatletismo, né? Dentro do atletismo, o atleta Enio Cleito realmente é uma referência, não só dentro de São Caetano, como de todo o estado. É um vencedor, um batalhador. Vocês que não têm a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, nós inclusive já tivemos recebendo ele aqui no Rotina Esportiva, onde ele falou da sua carreira, dos seus títulos, né, das suas conquistas, e é um batalhador da vida, não tem como sobreviver do esporte, então tem trabalhos auxiliares, o que atrapalha inclusive o foco para treinamento. Cara, eu te digo a você, sem sombra de dúvida, um cara como o Enio Cleito é mais um que, se tivesse investimento, se tivesse a ajuda, e eu não digo só de governo não, ajuda também de órgãos empresas privadas, né? Empresas e tudo, Exato. Ele com certeza ia ser um dos maiores nomes do atletismo mundial. Esse atleta, não tenho sombra de dúvida disso. Ele está representando quem, esse atleta? São Caetano. Não, ele... assim, o patrocinador dele é quem? Vocês sabem quem é a Caixa? Ele faz parte da equipe Crazy Run, mas... Porque eu estava vendo uma matéria hoje sobre essa competição internacional. Internacional, foi a 10ª edição da Maratona Internacional do Recife. Onde ele conseguiu vencer muitos africanos. Exato. Atletas de bom nível no atletismo mundial. E ele é tricampeão dessa maratona, Jairo. Ele venceu 2011, 2016, esse final de semana 2009 e 2017 ele ficou em segundo. Imagina então, um cara desse. Com investimento. Com investimento e com foco total apenas na sua carreira esportiva. Verdade. Coisa que, infelizmente, não é só ele não. Muitos sofrem com isso. Não tem como viver só do esporte, infelizmente. Né? Porque a gente vê, inclusive, como a gente viu aqui o pessoal da Apodec falando, o quão importante são as bolsas que o governo investe nesses atletas. A qual também existem essas bolsas para atletas também, claro, inclusive, acredito até que com um rendimento ainda maior do que o dos para-atletas, né? Que a gente vem sempre comentando nos programas que a gente deve nivelar por igual, né? Que todos são atletas de grande nível. Aí, mais uma vez, eu repito, imagina um camarada como o Enio Cleito tendo foco 100% na carreira esportiva. O cara deslanchava, né? Deslanchava, ia parar nas nuvens de tanto correr. Sem sombra de dúvidas. Infelizmente, tem que conciliar aí a atividade de atleta, né, com o trabalho secundário, que ele mesmo aqui pessoalmente disse pra gente, né, que é um trabalho secundário, né, que ele tenta, né, aos trancos e barrancos fazer com que o atletismo seja a atividade principal, mas sem todo esse investimento, sem toda essa dedicação que ele gostaria de ter, ele já alcança esses resultados, como você bem frisou, Mike, se tem todo investimento, realmente iria e eu acredito que um ponto importante também da gente comentar, só para fechar o raciocínio, é também o local para treinamento. Não temos, né? Quem daqui da região já viaja muito para o lado de Belo Jardim, principalmente, né? Eu, particularmente, sempre fiz muito essa viagem, até porque morei muito tempo lá. Vê constantemente o Cleito correndo as margens da BR-232. Exatamente. Então é por isso, companheiro Erickson, companheiro Maicon, por isso a minha pergunta, qual o patrocínio que esse atleta tem? Exato. Porque ele foi notícia nacional. Exato. Um atleta que venceu atletas africanos de alto nível, Exato. Atletas do próprio Cruzeiro, que tem um apoio. Com certeza. Certo? Por isso que a minha pergunta foi direcionada. Com certeza. E muitos desses atletas, Jairo,
vivem só disso. Estão Exato. treinando todos os dias, o cara consegue aos trancos e barrancos conseguir superar. Por ser um atleta Exatamente. aqui de São Caetano, né? Eu quero saber assim qual a possibilidade dele ser contratado para outro centro, entendeu? E a gente tem que buscar isso. Com Tem que certeza. buscar o apoio ao Enio Cleiton, que é um atleta daqui da região, daqui de São Caetano, Exatamente. Pernambuco, para o atleta possa desenvolver o seu trabalho Com certeza. em outras praças. Sem entendeu? sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Mandar um abraço para o amigo Evarista entrando aqui, participando conosco. Obrigado pela participação. Grande Carlos Antônio, Carlos Silva, dá boa noite a todos aqui, participa conosco lá de São Paulo também. Nosso amigo Romanello. Dois árbitros, né? É verdade, que dois estavam árbitros. juntos lá A gente- no evento. Parabéns a todos pelo trabalho. Verdade, no momento oportuno a gente falando aí do atletismo, né? Do para-atletismo e do atletismo. Grande Romanello também participando conosco lá de Santos, está feliz com o Santos se reerguendo, né? Vencendo aí no final de semana a equipe do CSA, estreando o terceiro uniforme belíssimo, que tem uma causa por trás fantástica também, né? Que enaltece a história do clube, né? Toda a raça negra que tem se confunde até com a história do peixe, né? Então não dá para dissociar a história, a importância e a participação dos atletas como o Pelé, Pepe, muitos outros, Pepe não, né? Pelé, Edu e muitos outros aí que passaram e que permanecem no elenco santista, no elenco do peixe, fazendo história e representando aí com muito brio, e que a gente realmente precisa dar um basta no racismo, dar um basta no preconceito. Não cabe no futebol, não cabe em esporte nenhum e não cabe na sociedade. É um passo para trás, a gente não avança de forma alguma, a gente só agride o outro, a gente só prejudica, a gente não acrescenta, não evolui. Então a gente realmente podemos trocar assim o preconceito, o racismo, por uma palavra de amor, por uma palavra de incentivo, por uma discussão de ideias, de ideologias. A gente ganha muito mais quando a gente abre a mente, porque é uma mente que se abre a nova ideia, ela jamais retoma o seu tamanho original. Então não dê lugar ao preconceito, não dê lugar ao racismo, dê lugar sim ao apoio, ao incentivo a todos, que todos são capazes. Esse é o recado do Rotina Esportiva da TVC3 para você que nos acompanha, beleza? E a gente vai chegar aí, antes da gente avançar nos assuntos, quero ler o recado aqui do nosso amigo Romanello, que ele diz aqui: venceu, mas não convenceu. Então realmente o Santos precisa... Não, mas tá chegando ali o São Paulo e tá, parece que retomando os trilhos ali. Carlos, ele agradece pela lembrança, né, do Brasileiro Paralímpico que aconteceu nesse final de semana em São Paulo. E Daniel fala: apresentamos no mundo um rei negro, racismo jamais. É isso aí. Então fica o recado aí, né? Então vamos seguir aí, vamos falar da Série A2. Campeonato Pernambucano Série A2, que infelizmente, né, Jairo, não tem data ainda para retomar. Tinha para o dia 26 agora um agendamento de um julgamento que não aconteceu. Então segue aí com o drama dos clubes que disputam a Série A2 sem uma data para retorno, né? Verdade, companheiro. O que vai começar agora é a Copa Pernambuco, né? Exato. Inclusive a equipe de grande nome no estado de Santa Cruz vai participar. E que em relação à Série A2, né, está afundilando o final do ano está chegando, e eu espero que resolva essa situação, porque tem que ter datas, né? Tem que encontrar datas para que essa competição seja terminada. Porque esse ano me parece que sobem 2 para a Série A. Isso. Para a Série A1, né? Exatamente. Então o Campeonato Pernambucano da Série 1 deve começar em janeiro. Então já tem que ter os 2 representantes do acesso da Série A2. Sejam conhecidos, né? Que sejam conhecidos, para que seja feita a tabela, tudo. Nós já estamos agora, amanhã já é outubro, né? É verdade. Então ainda falta muita água para rolar na Série A2. Mas desde que aconteceu a gente até comentava em programas anteriores, dos 10 pontos, né? Foi 9 pontos, agora 10 falhou pontos. a memória lá do decisão, já estava de cara que isso ia acontecer. Nós sabemos que todo clube, quando se sente prejudicado por algo, ele vai para a justiça esportiva, e na sequência para a justiça até comum, né? E consegue reaver esses pontos e, inclusive, travando o campeonato, que, entre aspas, é péssimo, né, para a questão da competição, mas é de direito do clube que está se sentindo prejudicado, né? A gente já previa isso desde que... Não espera que o time vá perder os 10 pontos e que a competição vá continuando e nada aconteça. Isso já era
entre aspas, uma tragédia anunciada, né, Erickson? Parece que vai fazendo jus àquele ditado, né, que para alguns aspectos, para alguns casos é terrível, e inclusive para esse, que o que começa errado termina errado, né? Começou ali de uma forma bem polêmica, com alguns clubes sendo retirados, questões de laudo de estádio, uma série de fatores, e aí na continuidade segue aí nessa novela interminável na Série A2. E já atualizando você, acabamos de falar que os jogos da Série A estavam 0-0, o Bahia já faz 2-0, já vai vencendo lá na ressacada o Avaí por 2-0, o Bahia aí saindo na frente, vem fazendo uma campanha espetacular, e a gente vai atualizando você. Os outros dois jogos da Série A, que são Fortaleza e Botafogo, Goiás e Cruzeiro, seguem 0-0, e lá no Brinco de Ouro segue 1-0 para o Guarani, diante do Atlético Goianiense. A gente vai trazendo os resultados e atualizando você, torcedor, que acompanha conosco aqui, e a galera segue participando. Amigos, a Carol envia abraço para vocês, está aqui assistindo comigo. Esse é o recado que deixa Carlos, a gente agradece e manda um grande abraço para a Carol, que acompanha também o programa Rotina Esportiva, direto aqui da TV C3. E vamos seguindo aí, vamos falar agora, né, do Central. O Central que está aí nos seus bastidores se organizando para mais uma eleição. Agora, nessa sexta-feira, o torcedor, o sócio-torcedor, conhecerá as chapas, né? O Central que se prepara para suas eleições, então tem até a sexta-feira, que é a data limite, para que seja oficializado as chapas, para que os torcedores, né, os sócios-torcedores conheçam os presidenciáveis, para que vão aí tocar, ou que vai, né, no caso o eleito, tocar o projeto do Central Esporte Clube Centenário nos próximos anos aí. Então, eleição no dia 15 e a apresentação das chapas na sexta-feira, não é isso, Jairo? É isso mesmo, com certeza. Sexta-feira será o dia limite, a data limite para as chapas se inscreverem, onde toda a sociedade caruaruense e centralina conhecerá quais serão as chapas, né? Conselho do Deliberativo, o Executivo do clube também. Dia 15 será realizadas as eleições do clube, dia 15 de outubro. E está surgindo algum nome de algumas chapas. Por enquanto, o Rotina Esportiva, nós não podemos falar de nome de candidato, de nome de chapa, porque até agora nada é oficial, não né? foi escrita nenhuma chapa. Mas circula nos bastidores. São candidatos, digamos, nos bastidores pré-candidatos, circula as notícias que nós teremos no mínimo 3 chapas. Então vai haver um bate-chapa no clube. Me parece que esse ano está bem acirrada, né, as eleições, a democracia no Central, me parece que está bem acirrada, né? E nós esperamos que com essas inscrições das chapas até sexta-feira, toda a comunidade centralina e da região, a torcida de um dos maiores times do Brasil, Centenário, né? Já foi campeão da Série B em 1986. Toda essa torcida, todo esse povo da região aqui, circunvizinha, conheça as chapas, que será um compromisso para assumir o clube, né? Espero que possa levar o Central ao lugar dele, que é a Série B, que ele sempre esteve, Série B do Brasileiro, possa estruturar toda o Central Esporte Clube, todas as suas áreas. Então é um grande compromisso. O grupo que vai assumir o Central. Porque hoje em dia, né, com o desenvolvimento, né, do futebol, do esporte, hoje em dia se trabalha muito em cima do grupo que vai assumir. Hoje em dia não se usa mais aquela pessoa o presidente do Central, o mandatário, o coronel, não. Hoje os clubes de futebol, né, eles trabalham em cima de grupo. Então eu espero que o grupo que vai assumir, sabendo de que não vai pegar nada fácil, assumir o Central, certo? Mas sabendo também que o Central é um clube que é viável, né? Um clube que é propaganda certa em todo o cenário nacional. É verdade, e eu só queria deixar também um aviso para todos, né, que esse comentário já é pertinente. Um grupo forte e não apenas o presidente. Isso eu acredito que deve ser, inclusive, em um regime presidencialista, né? Apesar de ter um representante maior daquela chapa, né, Erickson? Mas Exato. Um grupo de trabalho coeso e que pense no clube e nas melhorias para o clube com responsabilidade, com profissionalismo
E não na vaidade de eu ganhei, nós ganhamos, nós somos o poder, nós que mandamos. Na verdade, isso não funciona para nada, nem para o Central, nem para lugar nenhum. Exatamente. E é isso que a gente torce, né? Que vão realmente com coragem de querer fazer e querer mudar. E para finalizar esse ponto de eleições de Central, assim, a minha participação. Você dá continuidade, Jair, só para deixar o rotineiro aí antenado, Lucas Crispim acaba de ampliar aí para o Guarani, 2-0, segue o Guarani sendo Atlético Goianiense. Dá continuidade, Jair, por favor. Isso. Só para dar uma finalizada no que eu ia falar sobre as eleições no clube. A gente sabe que há várias eleições antes dessa, não tinha um movimento que está tendo em toda a cidade, né? Não tinha esse movimento. O Central antes não era, como se diz, não estava sendo tão pleiteado como agora, né? Verdade. E agora surge o nome de 3, de até 4 chapas. Então vamos aguardar, porque o desejo de assumirem o Central, esses grupos políticos, né? De assumirem o Central Esporte Clube, é muito grande. Então isso aí é muito importante para a história do clube. É o desejo que as pessoas têm hoje de assumir o Central, de voltar a fazer o Central em mídia nacional, né? Como um grande clube que ele é. É isso aí, mandar um abraço para a galera que continua participando conosco, Daniel Mariano dizendo que acompanhando e assistindo o jogo do Fortaleza, obrigado Daniel, Adalberto também participando conosco, Centralino. Senhor Adalberto, um abraço, grande Centralino, grande líder Centralino que mora em Recife. Cidade do Recife, exatamente. Capital pernambucana, e Romanello faz mais um comentário aqui. O Santos, em sua história, foi um dos clubes que ajudou a mostrar que o futebol era muito maior que a diferença da cor da pele. Entregamos ao mundo um rei negro idolatrado em qualquer lugar que ia. Exatamente isso. Então Pelé é realmente uma referência do futebol apresentado pelo Santos ao longo de toda a história aí, marcante e excepcional. João Roberto também dá boa noite a todos que fazem o Papo de Boleiro. Olha aí, Papo de Boleiro é amanhã, João. Aqui é o programa Rotina Esportiva, Papo de Boleiro do nosso amigo Dário, nosso amigo Iron. Fique ligado também na programação da TV C3. Amanhã às 20 horas, Papo de Boleiro para você. Não perca, hein? Um abraço aos nossos amigos Dário e Iron, que apresentam com muita competência o programa Papo de Boleiros. E Caroline Silva, obrigado pela lembrança, cheguei. Sucesso e grande abraço a vocês que transmitem informações para nós telespectadores. Lembranças e felicidades de ter feito parte de mais um evento brasileiro paralímpico. Olha aí que bacana. Obrigado, Carolina. A gente que agradece demais. E João Roberto fala aqui, ó, os que fazem rotina esportiva. Isso aí, grande João. Obrigado pela tua participação. E vamos aí entrar agora num assunto que é muito aguardado também pelos nordestinos aqui, a galera da região, que é a Copa do Nordeste, a famosa Lampions League, não é isso, Michael? É verdade. Essa semana que houve aí o sorteio e o torcedor nordestino conheceu os grupos, que é o grupo A, né? Que vem aí com o Sport retornando depois de 2 anos fora, né? O Bahia, Fortaleza, que é o atual campeão, CRB, Botafogo, América de Natal, o River do Piauí e o Frei Paulistano de Sergipe, que foi o atual campeão sergipano. E o grupo B vem aí o Ceará, o CSA, América de Natal, Imperatriz, Vitória da Bahia, Confiança, Náutico e Santa Cruz. Só no primeiro que tu acabaste de dizer na América é ABC, né? Só para completar, só para fazer essa ressalva aí. Isso, grupos, exatamente. Grupos bem equilibrados, né? Apesar de que, para quem não ainda pegou essa informação, são os jogos de turno único. Isso, vai ter os mesmos moldes da Copa do Nordeste desse ano. Exato, né? que onde os times do grupo A jogam contra os times do grupo B. Então, de cara nós teremos os clássicos pernambucanos todos. Exato. Né? Inclusive entre si e entre o Sport, lá que está no grupo A. Apesar de que a pontuação para classificar é do grupo A e grupo B. Então, nós teremos uma Copa do Nordeste disputadíssima, com a volta do Sport, acredito eu, que realmente considera aí uma Copa do Nordeste por ter todos os participantes, apesar da digamos, um pouco irresponsável não participação do Sport nas competições anteriores, mas é isso que a gente quer ver. A gente quer ver o futebol do Nordeste forte, quiçá o Sport consiga a vaga, que vem muito bem para a Série A. O Bahia, que está fazendo uma campanha sensacional, com certeza estará na Série A no ano que vem. O Fortaleza,
tentar conseguir se recuperar com a volta do Rogério Ceni agora, né? Em destaques em times do grupo A. E no grupo B, a gente vai ainda falar, mas aí o virtual campeão da Série C, o Náutico voltando para a Série B, o Santa Cruz que tem a sua força, o Vitória que a gente torce que pelo menos permaneça na Série B, né? Série B, né? E o Ceará e o CSA que a gente torce também que consiga se manter, né? Mas é muito difícil. Galgar né? voos maiores aí na Série A, né? Exato, a gente sabe que é complicado. Então, Jairo, temos aí com essa disposição dos grupos aí, clássicos importantíssimos no Nordeste. Vamos ter aí Bavi, vamos ter Ceará e Fortaleza, vamos ter clássico pernambucano entre os três jogando ali, os três jogando entre si, vamos ter clássico sergipano aí, de Frei Paulistano e Confiança, vamos ter América e ABC, então realmente emoção não vai faltar. E temos aí a ausência, né, do campeão do ano passado, o Sampaio Corrêa, que está disputando aí a final do Brasileiro Série C com o Náutico, né, mas acabou não chegando aí no estadual e ficando fora, mas temos aí um prognóstico de uma Copa do Nordeste emocionante e muito forte, né, Jário? A Copa do Nordeste é uma competição que ela está sendo um pouco resgatada, né? Como o companheiro Maicon falou, a ausência do esporte foi muito ruim para a Copa do Nordeste. Tem alguns pontos que eu queria frisar sobre a Copa do Nordeste. É a questão, assim, de, por exemplo, o ranking do estado. Aqui em Pernambuco, quem foi o terceiro colocado? Foi o Afogados. O Afogados. Mas quem está indo é o Santa Cruz. Eles agora estão fazendo, me parece que tem essa questão das eliminatórias, né, para a Copa do Nordeste. Isso, tem a pré-Copa do Nordeste, né? Pré-Copa do Nordeste. Então deveria fazer a Copa do Nordeste Série A e Série B. Porque daria espaço para equipes como o Central Esporte Clube, como o próprio Ferroviário que está fora, que está disputando até a Série C, o Ferroviário do Ceará. O próprio Sampaio Corrêa, que foi campeão ano passado. Grandes equipes. Eu acho que para ser mais democrático, deveria fazer a Copa do Nordeste Série A e Copa do Nordeste Série B. Como foi Por que não, né? Como tem aí Libertadores e Sul-Americana, o UEFA Champions League, Liga Europa, né? Como foi até veiculado no meio esportivo a semana passada, é que o presidente da Liga, me parece não sei se é do Nordeste, meu Deus, dos clubes do interior, quer fazer um campeonato. Liga do Nordeste, exatamente. Liga do Nordeste, quer fazer um campeonato. Série D, né? Me parece. Não foi bem isso. Não é em relação ao campeonato que vai haver lá no. Meu Deus, no sul do país? Não, aqui no estádio, aqui com a equipe lá queria convidar o Salgueiro, o Central Esporte Clube. Vocês viram a competição que está sendo criada aí? Está sendo criada e algumas pessoas da imprensa não concordam. Porque essa competição é como se fosse o grito de alerta para aquelas equipes lá do interior, do Ceará, de Pernambuco. Eles estão formando a liga deles ali, entendeu? Então isso aí já está sendo veiculada. O Salgueiro foi convidado. Me parece o Afogados foi convidado. Então daqui de Pernambuco foram convidados 3 equipes do interior. Eu acho que é melhor a gente dar uma estudada melhor nesse assunto. Porque é um assunto bem pertinente. Bem pertinente, já está sendo veiculada, entendeu? Algumas pessoas da imprensa não concordam. E eu estou totalmente a favor da criação dessa competição. Bacana, muito importante. Inclusive, a gente tem um recadinho muito bacana para você. Você que nos acompanha aí, quer fazer parte de um time campeão, vem com a Frigelo, que é o melhor gelo da região aqui. Uma empresa com mais de 20 anos no mercado, produzindo aí o melhor gelo da região, obedecendo todos os padrões sanitários, gelos com fins terapêuticos e o gelo com selo de garantia conforme a lei. Isso aí é que traz ainda mais o rótulo de tradição e credibilidade que a Frigelo traz para você. Venha fazer parte desse time campeão. Precisou de gelo? Contate a Frigelo, o melhor gelo da região. E você pode falar com eles através na rua Eronildes Bernardino de Lima, número 67, no Distrito Industrial Módulo 2, que fica no Alto do Moura, aqui em Caruaru, Pernambuco. Você pode contatá-los através do número 81-3721-3108. Frigelo, o melhor gelo da região. E a gente vai ler aqui os comentários dos internautas que continuam conosco aqui, participando com o oferecimento da Frigelo. Um grande abraço a todos que fazem essa empresa campeã. Galera tá entrando, participando conosco aqui.
A gente manda um abraço, pede que você siga compartilhando aí em suas redes sociais para engrandecer nosso bate-papo aqui. Lembrando que no final o programa estará na íntegra, não só no YouTube da TVC3, como também do Rotina Esportiva. E a gente vai fazer um rápido intervalo e já já a gente volta com muito mais assunto para você. Não sai daí, até já! A Frigelo, uma empresa com 20 anos no mercado, fabricando gelo e obedecendo todos os critérios e padrões sanitários. A Frigelo tem o melhor gelo da região, garantindo que a sua saúde seja fundamental. O gelo que você utiliza é empregado para fins terapêuticos, na conservação de alimentos e também como ingrediente para realçar o paladar. É por isso que a Frigelo usa o selo, garantindo assim que o gelo que você utiliza tem tradição e credibilidade. Agora é lei. Gelo só com selo. Frigelo, o melhor gelo da região. Rua Eronildes Bernardino de Lima, 67, Distrito Industrial Módulo 2, Alto do Moura, Caruaru, Pernambuco. Telefone 81 37 21 3108. Profissionalize o seu negócio com a Insólita Assessoria. Trabalhamos com design gráfico na criação de logomarcas, cartão de visitas, folhetos, banners, cartazes e muito mais. Além da criação do seu site ou gerenciamento de redes sociais. A Insólita Assessoria dispõe de serviços de design gráfico, web design, marketing digital e consultoria em atendimento ao cliente. Contate-nos através do e-mail atendimento@insolitaassessoria.com.br ou pelo fone 81 9 93 45 23 33. Insólita Assessoria, sua comunicação em boas mãos. Chega de perder tempo e dinheiro com conexões lentas e que vivem caindo. A Andernet Telecom tem mais qualidade, tecnologia e velocidade. Fique à vontade para assistir filmes, vídeos, ouvir música, baixar arquivos ou jogar online com os amigos. Andernet tem planos imbatíveis a partir de 12 megas por R$40, sem limites de dados, instalação grátis, suporte técnico qualificado que somente um provedor homologado pela Anatel pode oferecer. Planos de 12 megas a partir de R$40 por mês só na Andernet. Envie uma mensagem para o nosso WhatsApp 99497 5166. Andernet, mais velocidade, mais possibilidade. Isso aí, estamos de volta aqui nos estúdios da TVC3 e grato a você que sempre nos acompanha, nos prestigia com carinho da sua audiência, toda segunda-feira às 20 horas aqui na TVC3. Então aí tem muito assunto para rolar, Série A, jogos em andamento, então queria pedir aí para o diretor projetar a classificação da Série A, tem classificação de jogos que estão em andamento aí, né? Bahia vai vencendo por 2-0 aí, né? Esse placar aí já foi alterado. Tá 2-0 para o Bahia, diante do Avaí lá na ressacada. Fortaleza e Botafogo sim permanecem 0-0, assim como o Goiás e Cruzeiro também permanecem 0-0 lá no Serra Dourada. Todos jogos que começaram aí às 20 horas, mais conhecido como 8 da noite, não é isso, Michael? É verdade, mais um resultado péssimo do Avaí, que deu até alguma pinta de que ia se recuperar, mas é porque o Bahia realmente vem fazendo uma competição extraordinária. O Fortaleza, que tem já Rogério Ceni de volta, né? Exatamente. Vai fazer um jogo em casa. A dança das cadeiras. Exato, que inclusive é um ponto muito pertinente que a gente vai falar já, né? Vamos falar aí um pouco da classificação para a gente falar sobre esses pontos de troca de técnico que realmente foi mais, né? Essa semana realmente... Semana bem foi a movimentada. Foram, na verdade, nem a semana, né? As 24 horas mais movimentadas do futebol. Dia né? Aconteceu tudo. Dia, né? exatamente. Então, agora sim, a classificação para você na sua tela da Série A. Vem aí o Flamengo, mais líder que nunca, com 49 pontos, mais seguido do Palmeiras, né? O Palmeiras vem aí na cola, né? Em segundo com 46, seguido do Santos, do Daniel Romanello com 41, em terceiro. Corinthians com 38, com um jogo a menos, né? Que foi conhecido como Agüero também. Isso. Então aí o Corinthians com um jogo a menos, 38 pontos, por conta da rodada da Sul-Americana. Internacional com 37, São Paulo com 36, fecha um bloco da pré-Libertadores. Vem o Grêmio com uma recuperação muito boa, em sétimo e oitavo Bahia, respectivamente, com 34 pontos, Atlético Paranaense com 31. 37, né? Exatamente, está indo para 37, exatamente, muito bem lembrado, Michael.
E o Atlético Mineiro com 30 pontos na 10ª colocação, também com jogo a menos, em virtude da rodada atrasada, né, da partida atrasada por conta da Sul-Americana. E no segundo bloco aí tem Botafogo e Goiás 27, estão indo para 28 aí, né, com um empate. Vasco 24, Ceará 23, Fortaleza 22, Fluminense também 22. E na degola aí Cruzeiro, CSA com 19, Avaí com 16 e a Chape amargando aí a lanterna com 15 pontos. Jairo, Série A, Brasileirão, 22ª rodada. O que é que a gente pode trazer de prognóstico aí? Apesar de ter muita bola para rolar aí. Essa rodada, né, do final de semana, ajudou o Corinthians e o Santos. Se as duas equipes têm pretensão de ganhar o título, esses 2 empates de Palmeiras e Flamengo foi muito importante para as duas que estão no G4. O jogo Palmeiras e Inter eu acompanhei. O Palmeiras fez um gol no final da partida e um gol muito polêmico. E até o VAR ficou um pouco meio em dúvida, né? A bola pegou na mão do atacante do Palmeiras, o William pegou involuntariamente, mas pegou. E o árbitro poderia interpretar como uma jogada que não alterasse a direção da bola, né? Mas foi anulado o gol e tirou 2 pontos do Palmeiras. Acho que naquele exato momento, se ficar só um ponto de diferença ficaria mais acirrado, né? E na parte de baixo, o que nos preocupa é o Cruzeiro, né? Uma grande equipe que vem caindo. Tem agora Abel Braga no comando, né? Abel Braga agora no comando, o Rogério Ceni saiu. E essa dança de treinadores é o que a gente sempre tem comentado desde o início do ano, né? Verdade. O imediatismo, muitas competições. Verdade. O treinador, por exemplo, veja, eu quero dar só um exemplo aqui, assim, mas eu não estou afirmando. Vamos lá. Eu comentei aqui quando o Grêmio não ganhou a Copa do Brasil, que foi ruim para o Flamengo. Aí vocês me perguntaram, por quê? Porque agora o Grêmio ficou numa situação focada só na Libertadores. Exato. Porque se ele ganha a Copa do Brasil, podia haver ou não um relaxamento. Então o Grêmio agora vem para cima do Flamengo, certo? E nós sabemos que o Grêmio é um time muito forte em mata-mata, né? Verdade. Então vamos fazer aqui um parâmetro. O Flamengo vem muito elogiado, o Jesus muito elogiado, ganhou um prêmio lá como cidadão no Rio de Janeiro, tá cotado, certo? Mas veja, se o Grêmio tira o Flamengo, aí a equipe do Flamengo já vai ser criticada, né? Pelo imediatismo. Exato. Perfeito. No mata-mata, tá me compreendendo? Exato. O próprio Flamengo empatou com o São Paulo, que vinha de resultados negativos, no Maracanã, que me parece que foi o segundo maior público do Brasileirão. Verdade. Então, futebol é assim. Futebol não é uma ciência exata. Entendeu? Então, a gente tem que ter paciência. O futebol brasileiro tem que ter uma mudança. Tem que ter um respeito com os treinadores. Entendeu? Até entre eles mesmos. Eu acho que eles deveriam fazer uma comissão. Os treinadores devem fazer uma comissão para eles verem essa questão. Porque, um treinador sai, o outro já está esperando com a mala para entrar no lugar dele. Tá entendendo? Então, que foi o que aconteceu essa semana, não né? é verdade? Essa troca de treinadores, né? Eu acho que eles deveriam, eles mesmos, se valorizarem, né? Eu espero que eles tenham entendido o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo isso para a ajuda da classe de treinadores, né? Para uma valorização e um respeito. Tem que partir deles. Mas esse jogo de cadeiras, Jairo, não é novidade no Brasil. Não foi só essa vez que aconteceu. E nem, infelizmente, será a última. A verdade é que isso já tornou-se uma coisa habitual e que é péssima para o nosso futebol e péssima, inclusive, sobre os olhares em relação ao mundo, que tem olhares interessantes voltados para o Brasil, apesar de que há muitos anos o Brasil não tem mais o foco de campeonato entre os melhores campeonatos do mundo a ser disputado. Mas a verdade é que nos leva a crer a questão de planejamento, né, e também de imediatismo, como a gente já falou aqui nos programas anteriores. Por exemplo, é comum a gente também colocar a culpa na diretoria, que o treinador, ou que também não é o culpado, né, 100% das vezes,
por não resultado. O porquê de tirar o treinador porque está tendo resultados ruins? E por que a diretoria é culpada do treinador não conseguir resultados bons? E Tá por entendendo? que Então que tem todo esse contexto. E é um efeito cascata que eu levo mais uma pergunta desse seu porquê, dos seus porquês, né? E por que as entidades controladoras e organizadoras do futebol não moralizam a profissão e estabelecem um tempo limite mínimo de permanência nos clubes? Mas aí Então, onde é uma série de fatores, é um efeito cascata. Mas pode ter, Erickson. Mas veja, imagine um cara, dentre essas 24 horas de turbulência no futebol, vamos botar o exemplo de Rogério Ceni. O que aconteceu com o Rogério Ceni? Rogério Ceni Eu ia falar, se foi tornou tirado- até algo engraçado, né? Não é, Rogério Ceni foi tirado pelo jogador, não foi? Verdade. Não, o que, assim, mais engraçado... basicamente. Não, Aí- mas sempre tem um motivo para o treinador sair. Assim, o mais engraçado... Há rumores que foi o que aconteceu com o Cuca concordando também, com o que né? você falou, o mais Exato. engraçado é o Rogério Ceni ter saído para o Cruzeiro depois de poucos meses... Um pouco mais de um mês. 46 dias, 46 Exato. dias, para ser mais preciso. voltar para O Fortaleza. Fortaleza, a antiga equipe dele. Exato. E uma coisa que na Europa nós não vimos isso. Exato. Verdade. Né? Tem um planejamento que é muito... A gente não vê um caso desse. Mas veja. Que se tornou até um caso patético, engraçado. Não, é patético, mas Se vai, vê até vai, como- vai além disso, porque, por exemplo, como é que o Rogério Ceni saiu do Fortaleza? Poxa, uma equipe com um poder econômico muito maior, o retirou do Fortaleza, aonde ele subiu o time campeão, unânime, o melhor, e na sequência fazendo um bom campeonato brasileiro. Digamos, bom para médio, mas vinhas fazendo um bom campeonato. E ele saiu pelo, digamos o quê? Pela porta da frente. Então, logo depois não deu certo no Cruzeiro, o Fortaleza, que respeita o trabalho dele, só o perdeu, porque não tem o poder econômico que um Cruzeiro tem. O próprio E Rogério tirou, Ceni e disse tirou. que só voltaria para um clube ainda esse ano se fosse o Fortaleza. Exato. Ele deu essa declaração. Exato. Que ele alegou que estava cansado, que não queria dar mais conta, ia dar um tempo desse ano para pegar todo um planejamento do início ali, mas como era um clube que ele já havia trabalhado, que ele fez parte da montagem, de certa forma, desse elenco, então ele aceitou e deu declarações em Perfeito. relação a isso. Aí só fechando o raciocínio, se fosse feito essa lei, enfim, esse acordo de respeito de tempo mínimo, imagine um treinador, no exemplo que eu dei de Rogério Ceni, já totalmente desgastado, que eu não vi culpa nenhuma, né? Mas desgastado entre os atletas, com o time descendo nas tabelas, de grande tradição que é o Cruzeiro, mas que teria que manter Rogério, estou dando um exemplo de Rogério, até acabar aquele prazo aonde teria essa exigência do treinador não ser expulso, não ser trocado. Observe, veja que situação. Nós teríamos como se fosse um aviso prévio de demissão. Como você está trabalhando numa empresa, né? E Verdade. o cara, isso não combina com a prática esportiva. Imagina o cara que, não, já saí daqui. Só estou esperando o contrato deixar sair. Não é dessa forma que, É lamentável, infelizmente, né? vai resolver. É, assim, nós aqui do Rotina Esportiva, teve o caso nós estamos aqui citando o caso do Rogério, que foi um caso mais patético, né? Que onde... O Oswaldo de Oliveira também. Mas o próprio Cuca saiu, Também. disse que pediu demissão, mas de todo o contexto foi demitido também, saiu. Teve o próprio caso do Zé Ricardo. E que também teve, saiu, e que foi teve tirado. agravantes com a saída do Cuca, consequentemente resultou na saída do Mancini também, né? Foi uma série de Uma fatores. conjuntura, né? Então, Exato. assim, esse caso que envolveu o Rogério Ceni. Rogério Ceni sai do Fortaleza, depois volta. A diretoria do Fortaleza demite Zé Ricardo, coloca Rogério Ceni. A diretoria do Cruzeiro traz Rogério Ceni, depois de um mês tira. Então, o que é que ficou para que a gente tenha uma análise desse contexto? Ficou bem nítido a desorganização que existe no nosso futebol. Sem E isso sombra de reflete em todas as áreas. Isso é certo? verdade. Porque a gente não pode achar. O futebol brasileiro está bem, porque algumas equipes estão nadando em dinheiro, entre aspas. Mas o futebol não é só isso. O futebol do Brasil ele tem que estar organizado em todos os seus parâmetros, Todas as suas esferas, né? todas as suas esferas, né? Entendeu? Exatamente. Então, o pessoal está participando aqui, André entra conosco aqui, dá boa noite a todos. O grande Elisardo Pérez também participando e dando boa noite a todos os amigos. Boa noite, Obrigado pela Soteudo. participação de vocês, grande Soteudo. Isso aí estão conosco. Em homenagem ao Elisardo que entra aqui, que é um matador, que é um artilheiro nato, temos aí uma imagem com os artilheiros do Brasileirão. Então, para que você possa aí acompanhar. Hoje, a artilharia aí, ela é dividida nos 3 primeiros, né? Obviamente tem muitos mais goleadores, né?
muito mais matadores aí dessa Série A, mas tem o Gabigol que está totalmente fora da curva aí esse ano, né, com 18 gols, liderando aí essa artilharia, seguido de Gilberto do Bahia com 11 gols e acompanhado aí de Arrascaeta com 10 gols. Então a dupla de ataque aí do Flamengo, eu acho que é um reflexo do que vem acontecendo dentro de campo pro Flamengo aí, né? Só os dois atacantes somam 28 gols, né? Então realmente espetacular, né Jairo? Não, isso. Hoje em dia o futebol, inclusive aqui no Brasil, onde a gente mais acompanha, a gente mais vivencia, vocês têm notado que a maioria das equipes estão jogando com 3 atacantes? Exato. Caindo pela direita, caindo pela esquerda e o central, né? Está voltando à década de 80, né? De 70. Famosos ponteiros. Veja como o mundo ele gira, né? Porque aí surgiu o estilo Lazzaroni, Exato. foi surgindo o estilo Dunga, foi surgindo o estilo de 4-4-2. Mas são alternativas, né? Porque se tornou-se um jogo muito parelho e de força física. Então, aí os são mais modernos, opções para tentar desafogar o ataque. os treinadores mais modernos agora, a maioria estão querendo jogar com 3 atacantes. Como as coisas mudam, né? Verdade. Antes tinha treinadores que jogavam com 3 volantes. Verdade. Né? 3 volantes. Hoje eles só jogam com 1. Equipes que nem com o volante jogam mais. Recentemente teve aí treinadores, né? Ou seja, que volantes entraram com fixos, 5 né? volantes, né? verdade. Então, enfim. Né, mas é a opção, né? Então, que bom que as coisas mudam, Que né? bom que as coisas Que mudam. bom que as coisas mudam. E aí, pra gente fechar a Série A, segue aí 2-0 pro Bahia, lá na ressacada diante do Avaí. Fortaleza e Botafogo vão empatando em 0-0 lá no Castelão. E no Serra Dourada, em Goiás, Goiás e Cruzeiro também vão empatando no 0-0. Jogo desesperado E também. na Série B, que vamos falar agora, resultado que interessa diretamente para o Leão, o Guarani, lá no Brinco de Ouro, vai vencendo o Atlético Goianiense por 2-0. Tem aí 0-0, mas já está 2-0 para o Guarani esse jogo, né? Então, resultado que interessa diretamente para o Sport, porque você vai ver a classificação aí. A classificação que tem o Bragantino com 51 pontos, né? Só que antes da classificação, vamos falar aí do jogo do Sport, né? O Sport que jogou no último sábado, né? Venceu por 3-1, uma bela partida do Sport, né? Se consolidando aí no G4, na Ilha do Retiro, que venceu o famoso Fantasma, o Operário, por 3-1. E na próxima quinta-feira tem o Clássico Nordestino aí, às 21h30 na Fonte Nova, jogo dificílimo contra o Vitória, não é isso, É Mário? verdade, jogo dificílimo, uma vitória contra o Operário, que foi um dos times que tinha ganhado do Sport no primeiro turno, digamos, Exato. né? E o Sport teve um susto aí, levou um empate, vinha jogando uma boa partida, depois perdendo muitos gols, mas na sequência foi expulso o seu zagueiro, né? Perdeu o zagueiro e na sequência conseguiu ter forças ainda de buscar mais 2 gols, podia inclusive ter feito mais. Com direito O a Sport golaço de Guilherme, É inclusive. verdade. E tá no caminho certo, como a gente vem sempre comentando. E o jogo contra o Vitória é um jogo dificílimo. O Vitória realmente, na classificação, vocês vão ver logo na sequência, está numa posição realmente bem complicada e precisa demais da vitória. Mas o Sport vem jogando melhor fora de casa do que em casa. Então pode aprontar para cima do Vitória aí. Verdade. Então, aí na classificação, para que você possa acompanhar, seguida do mais líder que nunca, Bragantino, com 51 pontos. Atlético Goianiense, que vai perdendo, 45. Uma vitória do Sport diante do Vitória já ultrapassa, por isso, resultado importantíssimo. Essa derrota do Atlético aí para o Guarani, que vai perdendo aí por 2-0. Seguido de CRB também, que vem fazendo um excelente campeonato, se consolidando aí no G4 com 38 pontos. Curitiba 37, Botafogo, São Paulo 36 e Operário também 36, Ponte 35, Cuiabá e América todos com 35. Só uma ressalva antes da gente ir para a segunda imagem, observa, olha. O Bragantino, né, mais líder do que nunca, o Atlético Goianiense que está perdendo do Guarani e o Sport tem 44 pontos para cima, certo? E na sequência, o mais próximo deles tem apenas 38. Então observe que a gente já vê muito bem encaminhado uma classificação para a Série A dos 3 primeiros colocados pela distância. Por exemplo, o Bragantino aqui realmente é um ponto fora da curva que já está com mais de 50. Mas hoje o Atlético Goianiense, por exemplo, para sair de um G4, ele precisaria ser superado pelo Curitiba, que tem 37 pontos, ou seja, 8 pontos a menos. Então,
É claro que tudo pode acontecer. Vencer 3 jogos Exato, e o próprio Atlético perder 3 jogos. Né? Então é um cenário complicado, mas aí já começa a desgarrar essas equipes. Se desenhar uns possíveis né? equipes. Então, veja a importância, por exemplo, do Sport fazer um resultado importante contra o Vitória, que vocês vão ver logo aí na sequência que está numa posição desesperadora, né? Verdade. Pode seguir aí a e classificação já lá. estamos na 25ª rodada, né? Verdade. Hoje estava sendo rebaixado o Vitória, tá vendo? Está em 18º lugar o Vitória, precisando demais da vitória, né? E aí Exato. combina com o nome do time, né? E o Sport vai para cima como um não bom visitante, né? Ele vai para tentar roubar Como pontos. franco atirador e Verdade. tentar aí mas se consolidar com a campanha que vem fazendo, E né? um outro detalhe sobre o Sport, Eric, você fez aquela arte sensacional lá dos artilheiros da Série A, onde nós temos Gabigol com 18. Pra gente entrar, vamos só pegar aqui rapidamente. Paraná 35, Brasil e Oeste com 30, seguido de Guarani 29, Londrina 28, Vila Nova também. E na zona de rebaixamento, Criciúma 26, Vitória 25, próximo adversário do Sport. Verdade. São Bento 24 e o Lanterna Figueirense. E na próxima imagem aí para vocês, os artilheiros na tela. Isso. Aí você falava sobre Exato. a dupla Perfeito. do Exatamente. Flamengo. Exato. Que parece uma clonagem, né? Um time rubro-negro, que não está no primeiro lugar, no caso o Sport, mas vem bem dentro do G4 praticamente o campeonato inteiro. E tem o Brocador com 12 gols e o Guilherme com 10. Observe Exato. como é importante isso. E tem o Rodrigão ali, também exímio fazedor de gols pelo Curitiba. Não vem fazendo muitos gols nas últimas rodadas, mas está em segundo lugar na artilharia, com 11 gols. E veja a importância do ataque ser um ataque produtivo. Nós temos uma briga de artilheiros no Sport. Porque a distância de Arrascaeta com 10 para Gabigol, fora da curva, como se comentou, Exato. é grande. Onde temos 8 gols de diferença. Aí não, são apenas 2. Mas isso é muito importante para o time, né? Para render bons frutos. Exato. Se a gente pegar como parâmetro aí, só o Brocador e o Guilherme com 22 gols, os dois aí, Isso. tem mais gols que, por exemplo, aí, ó, a gente pode citar Paraná, que marcou Gols 20 gerais gols, do Paraná. Exato. Verdade. Todos os gols marcados pelo Paraná foram 20, Guarani 20, Brasil de Pelotas 19, Vila Nova, Criciúma 17, Vitória 20 gols, o Figueirense com 18 gols. Então só esses dois atletas marcaram mais gols que todas essas equipes no total. Isso é fundamental. Então realmente é fundamental e é o reflexo dessa campanha que o Sport vem fazendo, não é, Jário? Eu estava observando a tabela aí. Do América Mineiro, que é o 10º colocado, eu tirando o Bragantino, né, que tem disparado pela estrutura que está tendo, eu acho que qualquer um pode classificar ainda, Sem dúvida. na análise matemática. Sem dúvida. O Paraná, que tem 35, Continuo com o mesmo tá em 11º. pensamento que eu tive do Sport desde o início da competição. Acredito na classificação do Sport entre os 4 para a Série A. Porque o Sport, meu pensamento é muito contrário de alguns da crônica. O meu pensamento é que o Sport tem mantido uma regularidade. Enquanto algumas pessoas acham que não, mas para mim ele tem mantido uma regularidade. Uma equipe que fica 25 rodadas sempre rodeando o G4 ou dentro, para mim essa equipe tem dado Tem todo o mantida a potencial regularidade. de Uma coisa que nós de temos que acesso. observar nessa Série B é que, por não ter equipes de grande nome nacional, ela está equilibrada. Tanto que nós podemos tirar, Mike fez uma análise muito sensata, do Bragantino, que está disparando um pouco. 50, né? Faltam ainda 13 jogos, falta ser disputado 39 pontos, ainda é Exato. muito ponto. Muito ponto. Né? Por exemplo, eu não cito o Sport, mas eu cito o Atlético Goianiense. Você veja hoje, o Atlético Goianiense está em segundo lugar, em terceiro lugar. Segundo lugar. Em segundo lugar, vinha numa sequência, uma sequência bonita de partidas sem perder. Embalou na competição, subiu até o segundo lugar, veja, está perdendo para o Guarani. Exato. Então, Mas agora ele desesperado lá embaixo. é Esses verdade. jogos são muito difíceis. Por isso que eu O Guarani está ainda 32 pontos, ficando em 12º, né? Por isso que eu tenho falado que o jogo do Sport, quinta-feira, 9h30 da noite, no Barradão, contra o Vitória, será uma partida dificílima. Verdade. Dificílima para a equipe do Sport, né? Então é isso. Para sintetizar e finalizar aqui minha participação, a Série B ela está muito equilibrada. Isso aí. E agora, finalizando a Série C, Série B, como o Jair bem frisou aí, vamos falar agora da Série C.
timbuzinho com a mão na taça, e a gente torce para isso, futebol tudo é possível, mas conquistou um excelente resultado nos aflitos, Grande vitória, na primeira partida da final, diante do Sampaio Corrêa. Pode projetar aí na tela, por favor. 3-1 e jogando um futebol muito superior. A equipe não foi aquele futebol de encher os olhos, verdade. foi uma partida, digamos assim, um pouco acima de comum, né? Mas um futebol superior ao Sampaio Corrêa, né? E suficiente, como você bem colocou, para garantir aí já uma mão na taça, não é isso, Michael? Verdade, foi um futebol suficiente para conseguir 2 gols de diferença, o que deixa a situação bem confortável, né? do Sampaio Corrêa realmente muito difícil de conseguir, apesar de todo o respeito que nós temos pelo Sampaio, do poder do seu torcedor, do seu estado, da atmosfera toda, mas o Náutico realmente está com a mão na taça. E lhe digo, viu, Sampaio Corrêa, não trate de ganhar de 2 gols de diferença, porque nos pênaltis o Náutico leva, viu? Né? E nos pênaltis o Náutico leva. Nem adianta. Ou faça 3 gols de diferença, 3-0 para ganhar direto. Ou vai perder, viu? Até para ficar claro para você, torcedor rotineiro que nos acompanha, o Náutico pode perder até por 1-0, como o Michael bem colocou aqui. Perdendo por 2-0, a partida vai para os pênaltis. E o Sampaio Corrêa vencendo por uma diferença de 3 gols, já se consagra campeão aí direto. Não tem gol qualificado, né? Qualquer diferença de 2 gols vai para pênalti. E o Fortaleza abre o placar, 1-0 lá no Castelão, diante do Botafogo. Fortaleza vai aí subindo, olha o Rogério Ceni. Fortaleza que vai agora para 24 pontos e fica ali na 14ª posição. 1-0 Fortaleza. Será que ele entrou em campo, bateu a falta e fez o gol? Com relação à Série C, né, eu acredito que o Náutico fez uma grande vantagem para a conquista do título, né? Eu observei uma partida do Náutico e o Sampaio Corrêa, um ponto que me deixou preocupado no Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa tem uma zaga muito lenta, muito pesada. Inclusive aquele primeiro gol contra foi a lambança, né? O primeiro gol contra foi o exemplo do que eu estou dizendo, entendeu? Mas eu acredito que o Náutico segue firme para a conquista do seu primeiro título nacional, que nós aqui no estado de Pernambuco, só quem conseguiu o título nacional foi o Central em 86, né? Depois o Sport, em 1986 o Central é considerado pela CBF como campeão brasileiro da Série B. 86. Depois veio o Sport com a conquista em 87, Série depois B, em 90, Série A e Copa do Brasil, Isso, são 3 títulos. Exatamente. E o Santa Cruz, a conquista da Série D, né? Isso. Pronto, então o Náutico, um clube também centenário, muito respeitado no cenário nacional, merece ganhar seu primeiro título de âmbito nacional, né? Para a torcida alvirrubra que tem chegado junto. Verdade. Tem ajudado Parabéns, muito, Mais né? de 16 mil torcedores no Isso, estádio. principalmente né? essa volta aos aflitos, né? Fez muito bem, Que é o Caldeirão, o Caldeirão Alvirrubro, foi principalmente com a ajuda da torcida, Verdade. com a ajuda financeira da torcida, Com certeza. né? E veja, veja como é importante, né? O Rotina Esportiva teve na volta ao Náutico aos aflitos, mais precisamente no final do ano passado, Exato. onde percebemos toda essa atmosfera, toda a felicidade, não só do torcedor, como de todas as pessoas envolvidas, né, Edson? Exato, E ex-atletas, exato, ex-treinadores, né? e já havia ali um ponto de Minerva Exato. para que o Náutico saísse de situações realmente bem Desconfortáveis, tristes e né? desconfortáveis de anos anteriores. Veja que o trabalho rendeu frutos e está o Náutico aí às vésperas de ser campeão nacional pela primeira vez, como você falou, que tem muita importância e chega com toda a moral para a Série B do ano que vem. E nós podemos dizer, o Náutico é uma gestão para o torcedor, Exato. né? É uma gestão Voltada para o clube e o voltada torcedor. para o clube, para a participação do sócio Com e certeza. torcedor do clube. Então tá de parabéns, o Clube Náutico Capibaribe. É isso aí. Tem a participação do internauta aqui, Marcelo Alves, entra lá de Recife. Um grande abraço, Marcelo. Obrigado pela tua participação. Além de André Senna, que deixa uma pergunta aqui, eu quero ouvir a opinião de vocês. O que vocês acham sobre a posição de Daniel Alves jogando no meio de campo e nessa posição fica muito apagado? O que vocês acham? Ele faz aí um questionamento sobre a posição que vocês falam já. Vamos dar continuidade aqui à participação dos internautas, que tem Jefferson Silva, lá de São Paulo, dando boa noite a todos os amigos. Márcio Cabral, lá de Brasília, dando boa noite.
não ouviu a gente falando aqui, entrou atrasado, perdeu, segue o líder, o Flamengo. Falamos aí entre as polêmicas envolvendo o Flamengo aí, uma série de fatores, mas o Flamengo segue mais líder que nunca no Brasileirão, e ele fazendo jus à sua hashtag segue o líder, quarta-feira Mengão, é isso aí, já vamos falar mais do Flamengo, hein? Marcinho também entra, dá boa noite, Rilvan Júnior Jacaré, grande Júnior, grande abraço, obrigado por você estar sempre conosco aqui, participando, e Márcio faz mais um comentário, repeteco do Mundial de 81. É verdade, então, pode acontecer. Vocês aí, o que é que acham da posição que hoje joga Daniel Alves no São Paulo? É verdade. Sobre Daniel Alves é o seguinte, eu mesmo, se tivesse a grata oportunidade de ser treinador de futebol e treinador do São Paulo na atualidade, e treinador de um dos maiores jogadores da atualidade, que é Daniel Alves, eu também pensaria muito em Só te interrompendo rapidinho. ele para a lateral. Só te interrompendo rapidinho, porque a Raposa lá no Serra Dourada, eu acho que aí a briga Rogério Ceni, né? Cruzeiro, Fortaleza e o Abel, o Cruzeiro abre o placar lá no Serra Dourada, diante do Goiás, 1-0, e segue Bahia 2-0 na ressacada, diante do Avaí, e Fortaleza 1-0 no Botafogo. Ganhando exatamente quem fez o quê? Trocou de treinador. Aí qual é a imagem que fica? Ganhou porque trocou de treinador. E vamos trocar também de Exato. treinador, que é a solução. Será? Então, completando meu raciocínio, eu dizia que se você botar Daniel Alves numa lateral direita, por exemplo, ele é um jogador genial. Ele com um só lance decide partidas. E o fato de ele aparecer mais numa lateral, é claro, o jogo sempre flui para a lateral, para dali ir uma jogada em profundidade, ou passar o lateral para fazer a jogada. Ele pode muito bem aparecer muito bem no meio de campo, desde que consiga ajustar bem, ele caindo, por exemplo, para a ponta direita. Ele não precisa ser lateral. A verdade é que o momento do São Paulo é que não é bom, né? Não é só a culpa do Daniel Alves, né? Que é um jogador sensacional. Mas eu manteria ele como um jogador de meio campo, mas um meio campo, entre aspas, falso. Ele, na verdade, seguiria lá para ponteiro. Eu não vejo mais a necessidade dele voltar para marcar. Até pela idade dele, apesar de uma vitalidade sensacional que tem. Essa é a minha opinião. Para mim, ele está numa posição que pode render, sim, vai render, contanto que jogue mais ali, se aprofundando ali pelo lado direito do campo. É isso aí. Na minha opinião, ele deveria continuar na lateral direita, onde ele jogou da sua vida, sua história. Né? Eu acredito que o Daniel Alves, um grande jogador, né? Aqui do Nordeste, saiu daqui da Bahia, né? Exato. Do interior da Bahia. Então, assim, o que falta na carreira do Daniel Alves é uma Copa do Mundo. Apesar que nós já tivemos grandes laterais direitos, como Josimar, Leandro, Nelinho, né? E não ganharam Copa do Mundo. É verdade. Não é verdade? Cafu ganhou, né? Cafu ganhou. Que tecnicamente não foi tão grande como esses que eu citei agora, né? Mas ganhou a Copa do Mundo. Então, na minha opinião, o Daniel Alves deveria jogar na posição que ele sempre jogou. Agora, como o Maico frisou, a necessidade do plantel do São Paulo faz com que o treinador pense e Daniel Alves ser o faz tudo. Entendeu? Verdade. É isso que complica um pouco. Entendeu? Aí joga ele pra meia direita, joga ele pra volante. O cara sozinho não vai resolver pra nada. fazer o segundo atacante. Precisa entendeu? do time também, né? E como você dificilmente vê por aí, aqui no programa Rotina Esportiva, você tem os artilheiros da Série C. É isso aí. Projeta aí na tela que tem, em primeiro, Eduardo, atacante do 13 lá da Paraíba, com 8 gols. Seguido de Luiz Eduardo, do São José, em segundo, também com 8 gols. Tem uma coisa em comum entre os três. E o Negueba, atacante do Globo do Rio Grande do Norte, em terceiro, também com 8 gols. Esses são os homens gols da Série C, que não tem, coincidentemente, nenhum dos clubes finalistas, né? Olha que interessante. E na sequência só faltava Negueba, o nome dele ter Eduardo, o nome dele, né? Eu não sei o nome de Negueba mesmo, o nome completo, porque é Eduardo, Luiz Eduardo, aí só falta ser Eduardo Negueba. Todos com 8 gols. É verdade. E olha só, tem aí esses matadores aí da Série C, e com ele a gente tem um recadinho muito bacana para você, né? Olha só que golaço, né? Sabia que a qualidade do seu sono está diretamente ligada ao colchão que você dorme? É exatamente isso aí. Então marque um golaço
comprando o colchão da Ortobon, né? Para aquele sono tranquilo, porque a Ortobon ela está presente nos melhores momentos da sua vida, né? Proporciona aí tudo que há de melhor no mercado, né? Com alta tecnologia, colchões ecologicamente corretos, ortopédicos, sofisticados e muito mais. Então desfrute com a sua família de uma vida saudável, com aquele sono maravilhoso, deitado ali assistindo aquele seu futebol, deitado toda segunda-feira assistindo o programa Rotina e a grade de programações aqui da TVC3. Então, né, desfrute com sua família de uma marca com mais de 50 anos no mercado, né? Com credibilidade e confiança. Então, estamos falando da Ortobon do Caruaru Shopping, a organização da nossa amiga Rita. Você faz uma visita lá e confere todas as promoções, atendimento diferenciado que só a loja Ortobon do Caruaru Shopping tem. Então você encontra lá na Avenida Adjar da Silva Casé, número 800, que é a loja B34, lá no Indianópolis, em Caruaru. Então, Ortobon do Caruaru Shopping, sua garantia de um sono tranquilo, com oferecimento da Série C do Brasileirão. E a gente vai avançar agora com alegria dos argentinos e venezuelanos e tristeza da torcida brasileira, sul-americana, brasileiros fora. Corinthians fez um jogaço, mas perdeu ali, na verdade empatou em 2-2, né? Mas ficou fora. E o Atlético Mineiro também reverteu o resultado, mas foi desclassificado nos pênaltis por 4-3 diante do Colón. E temos aí na próxima imagem a final entre Argentina e Equador, no dia 9/11, Colón e Independiente. Que reflexo é esse do futebol brasileiro fora da competição, chegando com semifinalistas Galo e Corinthians? É por isso que eu digo, eu tenho frisado há muito tempo. É porque não trocaram de treinador? Não. O perfil do futebol brasileiro. Nós temos que ter uma ideia de futebol brasileiro, não só de 2 ou 3 equipes, mas nós temos que ter uma ideia de todo o território nacional. Olha o reflexo aí. Tenho falado, ficamos fora do desclassificado do Mundial Sub-17 e Sub-20. Nós só vamos participar do Sub-17, do Mundial Sub-17, porque o Peru ficou fora. Parece que não vai sediar. Entendeu? Então, como é que está a nossa seleção principal? Vamos fazer uma análise, né? Como é que está essa questão do futebol dos estaduais? Precisamos saber como é que está a inserção desses clubes. Então, tudo é reflexo lá fora. Se nós aqui, contra os nossos irmãos aqui sul-americanos, nós não estamos conseguindo êxito, imagine lá fora, na Europa, né? Entendeu? Como é que a gente vai conseguir? Então isso aí já era uma morte anunciada, que nós cometemos no programa passado, né? E essa eliminação do Corinthians e do Atlético Mineiro, era uma morte anunciada. Eu acreditava, inclusive, mais no Atlético Mineiro. Apesar do Corinthians vir bem melhor do que o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro, mas o Atlético Mineiro acabou não perdendo de um placar muito apertado no primeiro jogo, conseguiu fazer o resultado e deu uma relaxada ali, acabou sendo surpreendido, levou um gol suficiente para levar a partida para os pênaltis e infelizmente acabou perdendo nos pênaltis, que é um acaso. Diante do seu torcedor. Exato, dentro do seu torcedor, mas na verdade caiu fora e o Brasil fora só tem nós analisamos a principal competição, que é a Libertadores, com pelo menos o Brasil vai estar na final, né? Ou com o Flamengo ou com o Grêmio. É verdade. E olha só, trazendo uma informação para vocês aqui, a gente vai até averiguar, né, para melhor informar você, rotineiro, né, que eu acho que teve alguma reviravolta, possivelmente o VAR foi acionado, que foi anulado o gol do Cruzeiro e o Goiás abriu o placar. Então tá 1-0 agora para o Goiás. O Goiás vai vencendo aí a equipe do Cruzeiro e afundando ainda mais a Raposa, que vive uma situação bem delicada, né? O VAR engana até a gente aqui, ó, apresentador. Tá vendo aí, ó? É porque você hoje tem que torcer pelo gol, que muitas vezes é complicadíssimo, e o pós-gol, né? Porque Verdade. depois do gol fica lá, todo mundo parado, olhando pro juiz. Eu acho que ainda tem o pós-gol, que é a análise do VAR, para depois sair comemorando. É verdade. Ô, futebol! Mas tem uma análise que não vai falhar, que é a análise agora da Libertadores da América, chegando em sua reta final. Então vão haver aí, ó, 2 jogaços mesmo. Já começa amanhã as semifinais no Monumental de Núñez. River e Boca, parada dura aí Argentina, e na outra ponta, na quarta-feira, aí sim, um grande abraço para o nosso amigo Márcio, que está acompanhando aí, flamenguista, na quarta-feira, lá na Arena do Grêmio,
Grêmio e Flamengo, um jogo que promete e que já tem aí nos bastidores Renato Gaúcho, Jesus, trazendo um ingrediente mais caliente essa partida aí, né, senhores? É verdade, essa competição sim, como já falei agora há pouco, vai ter um brasileiro na final, né? Contra um argentino, simplesmente os dois times mais temidos dentro da Libertadores, que são River Plate e Boca Juniors, né? Então, uma final dificílima para quem for para a final, ou Grêmio ou Flamengo. É muito Parada complicado dura. fazer um prognóstico hoje do que dá. Vamos analisar os jogos quarta-feira, as primeiras partidas, para que a gente possa ter um prognóstico. Mas já sabe que vai ser uma final sensacional. Né? É verdade. Não, serão 2 jogos, serão 2 decisões que fica difícil nós fazermos uma análise, né? O River e o Boca. A única certeza que a gente tem é que vai dar Brasil e Argentina na final. Isso Uma grande rivalidade, né? Isso a gente pode assinar Para resumir rapidamente, o River e o Boca. Na última decisão que houve, o River ganhou para o Boca. Isso. Então, psicologicamente, o Boca chega com um compromisso maior, Exato. talvez até mais motivado. Vamos para o confronto brasileiro, Flamengo e Grêmio. O Flamengo está num jogo bastante no futebol bonito, certo? Contratou jogadores que vieram da Europa, que deram certo. No caso do laterais, Rafinha e do Felipe, né? Felipe Luiz. Felipe Luiz. E o Grêmio, a gente tem que despertar para uma coisa bem importante no Grêmio. Ao contrário do Flamengo, que fazia muito tempo que não chegava em decisões de Libertadores, o Grêmio sempre tem chegado. Com Verdade. certeza. Inclusive foi campeão. Inclusive tirou o Palmeiras, Né? que era um dos Dos favoritos favoritos. junto com o Flamengo, por conta do investimento e tudo. Por né? isso que a Verdade. gente tem que ter muito cuidado em fazer os prognósticos para não agir pelo coração. Muitas pessoas acham pelo coração, né? Pelo que tá vendo, futebol bonito. Mas as coisas têm que ser analisadas. Um critério feito, todo o âmbito de uma situação que vem acontecendo, não de agora. Exato. Entendeu? Engraçado Não é foi, verdade? engraçado foi a pergunta que fizeram para Rafinha, você comentou Rafinha. Você está preocupado de marcar Everton? Não, Everton Cebolinha, que vem jogando um futebol sensacional, e ele disse, rapaz, eu sempre fui acostumado a marcar Robin e Ribéry. Acho que Veja, a opinião que eu tenho. A os opinião. caras estão alfinetando geral aí. Veja, Tá, dentro tem ingredientes aí que Dentro do estão que eu tenho apimentando visto, esse jogo. Dentro do que eu tenho visto no cenário nacional, de revelações de atacantes, 2 atacantes que têm despertado para mim, que eu coloco como os 2 melhores atacantes do futebol brasileiro na atualidade. É o Cebolinha, que já é praticamente titular da seleção brasileira, só falta o Tito querer, Exato. e o atacante o Rony do Atlético Paranaense. Vem jogando Aquele muito. garoto está crescendo muito. Vem jogando muita Se não bola. levar ele para a Europa, talvez seja até melhor para ele. verdade. Ir para um grande time da Europa. Então eu vejo o Rony e o Cebolinha, que tem características de jogadores que jogam pelo lado, como 2 maiores destaques de atacante do futebol brasileiro. Essa questão do Rony para a Europa é até interessante porque os próprios jogadores acabam absorvendo a filosofia do Atlético Paranaense, né? Então, o clube, o Atlético Paranaense é muito difícil de liberar porque pensa a longo prazo, pensa num projeto e os jogadores absorvem e entendem bem esse projeto e acaba meio que não tendo pressa porque eles sabem que vão se valorizar ainda muito mais. E eu quero ouvir a opinião de vocês aqui da bancada e de você internauta, rotineiro que nos acompanha. Vou deixar vocês aqui numa saia justa aí, eu quero ouvir a opinião e a gente vai trazer isso nos próximos programas. Michael, quem avança para a final aí nos 2 confrontos de Libertadores? Se for para chutar, né? Porque vai ser um chute, porque a gente não viu ainda o jogo entre eles, né? Mas eu aposto aí num Boca e Grêmio. Boca e Grêmio. E você, Jário? Veja, eu quero que as 4 torcidas entendam. Nós estamos apenas fazendo... É um chute, né? Um chute, prognóstico, né? Uma opinião. Só uma opinião. Uma opinião, estamos torcendo Boca e Grêmio. Também. Poxa, velho. Eu Vamos vou- errar nós dois. Vai ser River e Flamengo. Pois é, mas eu vou ficar... Do Brasil eu vou ficar com o Flamengo, mas na Argentina eu acho que o Boca realmente avança sim. A Boca está vivendo um melhor Chega momento, muito apesar de ser motivado. clássico, chega muito motivado, o reflexo da última final. Então tem todo um contexto que envolve essa partida, que eu credencio aí. Futebol tudo pode acontecer, mas eu credencio sem sombra de dúvidas o Boca na final e o Flamengo, que será uma final espetacular, né? E E pode reviver o que Pode passa reviver. aí, a final 81, né? 81, que foi justamente contra o Liverpool. E o Flamengo tem Exatamente. um grande jogador, né? A torcida. É É verdade. verdade. Craque.
Que decide também, né? A torcida do Flamengo. É verdade. E pra gente fechar, inclusive, ó, uma informação bem bacana para você, rotineiro que nos acompanha, um conteúdo, uma informação para que você possa conhecer aí a logo da Copa do Mundo do Catar em 2020. Tem aí uma imagem para que vocês possam conhecê-la. Obviamente que está um pouco distante aí da Copa, né? Será em 2020, distante entre aspas, 2022. né? 22, né? A gente já E quando tá em a gente 2020, piscar, né? O praticamente, piscar é. o olho já é a Copa do Mundo. Então, essa é a marca oficial, né, da FIFA World Cup do Catar, que será em 2022. Então, só para vocês conhecerem e ficarem conhecendo aqui no Rotina Esportiva, que na sequência já segue com a Liga dos Campeões da Europa, que tem rodada amanhã. Grandes partidas, grandes jogos. Já pode projetar aí a classificação e os confrontos do Grupo A. Tem aí, ó, amanhã somente um clássico entre Real Madrid e o Clube Bugre. Então vai ter dois jogões aí, dois jogão de bola amanhã, né? Que não é o Guarani, né? O Guarani vai vencendo. E tem aí na sequência o Galatasaray contra o PSG de Neymar, que vem melhorando aí o seu futebol, parece que vem fazendo as pazes com o clube, com a torcida, começa a viver um novo momento aí. Essa é a classificação e os confrontos, né, do Grupo A, segunda rodada, que já começa amanhã. Temos aí o Grupo B que tem o Bayern de Munique, que foi o único a vencer, né, que joga amanhã contra o Tottenham, lá no Tottenham Stadium, e tem também na sequência a Estrela Vermelha, jogando contra o Olympiacos, que é o outro confronto, que você pode acompanhar aí às 16 horas, as duas partidas, segunda rodada do Grupo B, e no Grupo C temos aí o Dinamo Zagreb e o Manchester City que promete chegar aí firme e forte em mais uma luta pela uma final aí, quem sabe, que conquistou sua primeira vitória e joga contra o Dinamo Zagreb, né, para ir ao confronto da liderança amanhã. E também o Atalanta joga contra o Shakhtar Donetsk, lá no Gilberto Meazza, lá em San Siro. Amanhã você pode acompanhar esse jogo aí às 13h55. Então aí amanhã tem programação à tarde que não vai deixar você se decepcionar, que o futebol europeu, a Liga dos Campeões, está emocionante. Apesar de ser a primeira rodada aí, mas é sempre... tem sempre jogos espetaculares, Tem né? um monte de jogo ruim, né? Um monte de jogo ruim aí, né? Um monte de jogo de baixo nível. Tem aí o Grupo D, que vem liderado da Lokomotiv Moscou, né? Que joga contra o Atlético Madrid, lá no Lokomotiv Stadium. E também tem a Juventus de Cristiano Ronaldo, que enfrenta o Bayer Leverkusen. Grande jogo aí também, amanhã às 16 horas. Segunda rodada do Grupo D. E do Grupo E tem o Red Bull Salzburg, que vem aí o Red Bull se estabelecendo de forma internacional no futebol, de forma fantástica. Vai aí enfrentar o poderoso e atual campeão Liverpool na quarta-feira, né, no dia 2, lá em Anfield, jogão de bola. E tem o Jenks que recebe o Napoli na quarta-feira também, o outro jogo aí que fecha a rodada do Grupo E. E no Grupo F temos ninguém mais, ninguém menos do que o Slavia Praga, que recebe o Borussia Dortmund, grande jogão aí também na quarta-feira. E vem o Barcelona com um jogão de bola diante da Internacional, lá no Camp Nou, o famoso Campo Novo, lá em Barcelona. São jogos, confrontos pelo Grupo F. E o Grupo G tem aí o Zenit que recebe o Benfica, vai ser jogo também na quarta-feira lá em São Petersburgo. E mais uma vez um Red Bull aí consolidando o que vem fazendo num planejamento internacional da marca no futebol. Dessa vez o Red Bull Leipzig, que recebe o Lyon, que é o único que venceu na rodada passada, né? Venceu aí a equipe do Benfica por 1-0, né? Então está liderando aí o Grupo G, e esses são os confrontos que você acompanha na quarta-feira. E para encerrar, no Grupo H, a segunda rodada, tem o grande Ajax, que venceu a primeira partida e vai para Mastédia para enfrentar o Valência. E o Lille, lá na França, no Pierre, recebe o Chelsea com mais um jogão de bola às 16 horas na quarta-feira. Michael e Jairo, e você, rotineiro, Liga dos Campeões aí no começo, mas a primeira rodada nós vimos aí que já reservou
hat-trick, muitas emoções aí, com tudo que a famosa UEFA sempre reserva para os torcedores e telespectadores, né? Verdade, muitos grupos, né? Quase não termina aí. Verdade. Terminou logo no Ajax, para não perder a piada. Ajax grupo, viu? Haja grupo aí para falar. É uma competição sensacional, não precisa nem a gente maior competição falar. do planeta. Exato, né? e na sequência, destaque para Neymar, que está aos poucos voltando ao seu futebol, a ser decisivo, a fazer aquilo que a gente sempre disse que é focar no futebol, porque tem tudo e tem bola para ser logo o melhor jogador do mundo, que a gente não tem dúvida disso. Se focar, sem sombra de dúvidas. Basta querer não, que eu acho que o cara quer, né? Mas assim, existem outros cenários que a gente também analisa desse sentido, né? E um destaque também para o Barcelona e Real Madrid, que não vem aí enchendo os olhos dos seus torcedores dentro do campeonato nacional, apesar da vitória no final de semana, mas andou tropeçando, perdendo jogos realmente que não poderia perder, mas que são equipes fortíssimas no cenário. Cristiano Ronaldo, que também fez gol no final de semana pelo italiano, pela Juventus. É um campeonato sensacional, né? É aquele campeonato que quem tem a grata oportunidade de trabalhar pela manhã só, ou tá de folga ou de férias, vai sentar lá no seu sofazinho, Verdade. né? E poder, ou num colchão ortobon, né? Exatamente. E poder assistir grandes e grandes jogos, né? Isso aí. Grande competição na Europa, né? Eu acho que reúne todos os clubes da Europa, principais clubes. São 32 equipes, se não me engano, né? Isso. Eu acho que essa Quase uma Copa do Mundo, né? Literalmente uma Copa do Mundo, né? muito bem organizada, essa é uma maravilha. Você vê Estádios lotados, equipes torcida fazendo tradicionais, né, festa. participando. Mas eu acho que eu vou destacar um ponto importante nessa competição esse ano. É a questão que está surgindo, vai ter surpresas. Talvez não para o título, mas vai aparecer grata surpresa. Se você vier observar duas equipes do Red Bull, elas são líderes do grupo dela. É verdade. Entendeu? Eu até ia comentar também, tu comentasse agora, verdade. perdoe o teu quebra do teu raciocínio, mas eu não sou contra uma grande empresa que é a Red Bull patrocinar não um time, mas botar o nome do time, o nome da marca. Imagina eles passando semifinal, Red Bull versus Red Bull. Poxa, quer dizer, quem sou eu aqui para poder estar falando, mas por mim era para ser o nome do time com o patrocínio Red Bull. Agora, o nome do time ser Red Bull, aí você imagina qual a credibilidade de um jogo desse. São equipes de países diferentes, de investimento, muito grato ao Red Bull por estar podendo investir isso. Não só no futebol, Exato, os em mais todos diversos outros, esportes. Nada né? contra, né? Tudo que vir para brilhantar o esporte, a gente fica feliz. Agora imagine uma semifinal, uma final de duas equipes da Red Bull. Sensacional para a marca, né? Mas eu sei não, é Mas estranho. só para te contrariar, fica tranquilo, porque ainda não mudou na prática, mas logo a gente vê. Campeão da Série B, Red Bull Bragantino, olha aí. Ó. Não mudou. Oficialmente é Bragantino Red Bull, que era o time anterior, né? Que fugiu agora do interior de São Paulo, né? Ainda não fez a fusão da mudança. Né? Vai ser mudado mesmo no ano que vem, né? Mas é todo o poder da No caso, vai do ficar Red o Bull Bragantino também. agora. Não, Só vai ficar o Bragantino, não vai ficar mais a outra equipe que disputava o Pernambucano. O Paulista, Paulista aliás. não. É o Red Bull. Centralizado Red sendo Bull Bragantino. Bragantino vai ser o nome. Certo. For dar asa ao Red Bull, pronto, aí, já tá aí voando. Concluído o raciocínio, então, para deixar você ainda mais informado, segue aí os resultados da Série A, os jogos já encaminhando para o final, 40 minutos. O Fortaleza continua vencendo lá no Castelão por 1-0 a equipe do Botafogo. E na ressacada o Bahia vai conquistando um excelente resultado, vencendo por 2-0 a equipe do Avaí. E o Goiás vencendo no Serra Dourada o Cruzeiro, que se afunda ainda mais nessa crise e no Z4. E pela Série B, um resultado importantíssimo para o esporte, para o Leão Pernambucano, o Leão da Praça da Bandeira. 2-0, o Bragantino vai vencendo lá no Brinco de Ouro a equipe Guarani, a equipe do Atlético Goianiense. Então, com esses resultados, a gente fecha aí as informações das partidas em andamento e a gente chega ao final de mais um Rotina Esportiva, agradecendo a você que sempre nos prestigia com o carinho da sua audiência, com a sua participação. E um grande abraço aqui, ó, só ler os comentários aqui dos internautas que
falaram aqui no final. Daniel Romanelli, ele deixa um comentário aqui, ó. Se Neymar pretende ser novamente notícia pelo seu talento, este é o momento, mostrar em campo tudo aquilo que ele é capaz. É exatamente isso, como a gente comentava, né? Se ele focar, Romanello, no campo, ele focar em fazer aquilo que ele realmente sabe fazer, ele vai realmente conquistar voos maiores do que ele já conquistou aí no futebol, né? E Emanuel Alexandre, que a gente dá um grande abraço. Felizmente pôde entrar só agora conosco, mas já valeu. Obrigado pela tua participação. Dá boa noite a galera. Um forte abraço a todos que fazem o programa Rotina Esportiva. E Daniel fecha com um comentário e concordo. A marca Red Bull será surpresa com os times europeus. Olha aí que bacana. Então, já já você encontra na íntegra o programa no YouTube da TVC3 e do Rotina Esportiva. A gente agradece a você. Maico, obrigado. Jairo, boa noite a todos vocês que nos acompanham. Ao longo da semana aí tem mais uma programação intensa da TVC3. Boa noite e uma ótima semana. Fiquem com Deus e até segunda-feira que vem. Grande abraço.